Mais uma vez aqui nos encontramos com as bênçãos de Jesus, com a proteção de Deus, o nosso Criador, nosso Pai, com o propósito de trazer um pouquinho mais de harmonia, um pouquinho mais de oportunidade, de instrumentos para que nós possamos estar melhor, para que nós possamos saber aproveitar melhor essa nossa passagem breve por esse nosso corpo físico, por essa casca que nós habitamos temporariamente. Então, nós do consultório Psicolispir procuramos oferecer esta oportunidade de crescimento, de observação, no momento em que o mundo está tão conturbado. A gente priva pelo crescimento espiritual. E por isso a terapia da alma em busca desse ser integral que somos nós. É um eterno vir a ser, na realidade, é uma busca constante. Onde, na realidade, o grande objetivo não pode ainda ser a chegada, mas a trajetória, o caminho. Como nós estamos nos comportando nesse caminho. E hoje eu vou trazer uma mensagem, já que o propósito desses nossos encontros são mensagens de seres, espíritos, seres que já conviveram aqui conosco no planeta, ou já conviveram no planeta, não posso afirmar que é conosco, mas seres que estão assim muito evoluídos moralmente, e que têm um conhecimento da nossa mente, da nossa vida, e que só querem nos ajudar. E hoje eu vou trazer uma mensagem de André Luiz, um espírito assim muito... um repórter nosso, que a gente considera um repórter, que traz tantas informações novas, que trouxe e traz da espiritualidade para nós. Aqueles que afirmam ninguém morreu, quem morreu não veio, não retornou para falar como é. Nós que somos encarnacionistas, que privamos por isso, que entendemos que não começamos no berço e não terminaremos no túmulo, que é uma jornada constante até chegar a essa evolução que não se faz num instante. Ela se faz ao longo de caminhadas e caminhadas. Então esse é o nosso propósito aqui do consultório Psicolispir, com essa proposta de terapia da alma em busca do ser integral, e aí nós vamos trazendo essas informações que acreditamos serem úteis para você e para quem você achar importante, o que tem necessidade, onde você divulga esses nossos assuntos. Bom, hoje a gente vai falar dessa mensagem que está... ultimamente eu tenho trazido mensagem desse livro. O livro é Paz e Renovação, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E o título que André Luiz dá a essa mensagem é Quando e Reticências. Quando? E aí vamos lá. Quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúme são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando amor e não revide. Então, requisitando amor e não revide. Nós entendemos que a primeira grande revelação da humanidade foi Moisés, quando veio dizer para a gente que só existe um Deus. Deus é único. Entendemos que a segunda grande revelação foi Jesus, que vem dizer que além desse Deus ser único, não veio destruir nenhuma lei, veio dizer que esse Deus é amor. Então a gente percebe logo aqui que rejeitando amor e não revide. É claro que para nós ainda tão pequeno ainda, nosso sentimento, nosso crescimento, fica difícil a gente falar que como é que eu vou amar o inimigo? Mas é a proposta de Jesus.
Que na realidade não significa que eu amar o inimigo, amar quem me quer mal, não significa que eu tenho que beijá-lo, que tenho que estar abraçado com ele, eu tenho que ficar com o pé atrás com ele. Mas você não tem que desejar o mal, porque ele é um espírito igual a mim, que está em evolução. Ah, igual a mim não, ele é um malfeitor. Você sabe da nossa jornada, como é que a gente já fez nesse nosso passado? E será que esse malfeitor, será que nós, em outras situações, em outro momento, não somos às vezes pior do que aquela pessoa? Então, esse amar não significa que eu tenho que deixar o malfeitor, a pessoa indesejável, a sociedade solta. Não, eu não tenho que desejar revidar, porque eu sou tão mau, ou tão cruel, ou tão vil quanto ele. E ele continua. Quando interpretamos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando segregação para tratamento e reeducação e não censura ou castigo. Quando ele fala que a gente tem que tentar buscar o reajuste dele, as leis nossas são maravilhosas, pena que não são seguidas. Mas ele diz que nós não deveremos buscar revide, buscar fazer a mesma coisa que eles fazem com a gente. Não castigar, não censurar, que às vezes a gente está jogando pedra no telhado do outro, nosso também é de vidro. Quando a gente fala em não castigar, porque a gente entende que tudo que se passa em nossa vida, que a gente possa ver como negativo, não é castigo de Deus, é oportunidade de crescimento. Então, as pessoas negativas têm que responsabilizar-se e responder pelo crime, pelo mal que faz. Isso aí é certo, isso é líquido e certo. A questão é que até nossas leis são maravilhosas, como eu já falei, porque na realidade são maravilhosas, porque o objetivo delas não é castigar, é reintegrar. Não acontece dessa maneira. Mas vamos chegar num mundo ainda regenerado, onde o bem vai predominar, que isso vai acontecer. Quando observarmos na caridade simples dever, olha só, quando a gente observar que aquilo que você está fazendo de ajudar, de ser útil, não é obrigação, não é porque você está conduído com aquele momento, é dever, é normal. Vai chegar esse momento, podem acreditar. Não sei se para meus netos, bisnetos, mas vai chegar esse momento. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, não é questão nem de ser pessimista ou otimista. Eu sei que o bem predominará, porque quem está guiando esta nau é Jesus, é o Mestre, é o Mestre Jesus. Quando nos aceitarmos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências e que, por isso mesmo, o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas próprias fraquezas. Então, esse entendimento é muito importante para que nós possamos compreender, não é aceitar o outro e ter que concordar com o outro, não é isso. Mas essa compreensão que se o outro está xingando, se o outro está errando, é porque o nível dele ainda está ali. Eu vou ter que chegar no nível dele, vou ter que ficar igual a ele. Quando alguém te dá alguma coisa, ele não está te dando, ele está te oferecendo. Eu te ofereço raiva, te ofereço angústia, te ofereço nervosismo. Eu estou oferecendo, você aceita se quiser, essa é a nossa postura. Se eu quiser aceitar aquilo, eu assisto. Não, o outro falou, eu não tenho que aceitar, eu aceito o que eu quiser. Quando percebermos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que as de nossos vizinhos. Então é muito fácil estar aqui diante de vocês, falando, né, bonito, e achando que a tua dor não é igual à minha. Ninguém tem uma dor igual a do outro. Ninguém consegue sentir o que o outro está sentindo. Cada um tem a sua dor. Então nós não podemos imaginar, até se eu já tiver passado por uma situação igualzinha
em termos de dor daquele semelhante, daquela pessoa, eu não posso dizer que é a mesma. Cada um tem uma forma de sentir. A dor ela é individual. E o que nós estamos fazendo aqui, o que nós procuramos fazer dentro da nossa terapia, é fazer com que a pessoa perceba isso, que quando eu tenho noção disso, eu sofro menos. Se eu sei que, por exemplo, eu tenho que fazer eu estou com uma super infecção e tenho que fazer uma cirurgia, ou tenho que tomar um remédio muito ruim, eu tenho que... Mas eu sei que aquela fase negativa para me melhorar, eu vou me submeter com tranquilidade àquelas coisas que são negativas, porque tem um objetivo maior. E é assim que a gente verifica a vida. Quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na fonte permanente do bem, é o bem constante, é o amor constante, é não pensar no mal. Se o outro fez o mal, é pensar no bem. Parece difícil para a gente, né? Você está falando isso porque você nunca passou por essa ou aquela situação. Eu estou falando isso porque quando nós formos mais evoluídos espiritualmente, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber isso. Porque nós que acreditamos, como eu disse no início, que nós chegamos aqui no berço, iniciamos no berço e nós vamos terminar no túmulo, nós entendemos e aceitamos a ideia de que quando nós chegamos aqui, nós trazemos uma carga. Já trazemos nosso HD cheinho de coisas, boas e coisas mais. E como ninguém fere ninguém sem ferir a si próprio, a gente vai ter que responder por cada ato. Né? Nenhum J, nenhum tio, se passará sem que tudo seja esclarecido, sem que tudo passe. Quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é o dissolvente infalível de todas as nossas mágoas. Auxiliar o outro, ajudar o outro, ser útil ao outro, sentir feliz por isso. Nossa felicidade, ela está em fazer a felicidade do outro e ser útil ao outro. Mas se nós ainda estamos vivendo dentro desse nosso materialismo, dentro dessa coisa do ter, e esquecer do ser, nós teremos que responder por tudo isso. Faz parte do nosso existir, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Não poderia ser diferente. Me perdoe quem não crê dessa maneira, mas eu vejo que a reencarnação é assim um dos maiores bens, maiores bênçãos que Deus colocou para a gente, porque ninguém vai ferir, sair ileso. Eu fiz, aí desencarnou, acabou. Não! O corpo ficou, o espírito retorna para responder, para passar pelas situações que precisa e crescer cada vez mais com isso. Por isso que as nossas situações que nós passamos são para a nossa evolução, não são castigo. Quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós, sem pensar em nós, no que tange a felicidade imediata. A gente busca muito as coisas para nós. Nós damos um bom dia. Se o outro não responde um bom dia, a gente já fica chateado. Nós vamos analisar. O bom dia te desejo um bom dia, te desejo um excelente dia. E por isso o outro tem que me desejar esse excelente dia que eu estou desejando a ele. Então, essas são as verdades que nós entendemos que vão nos curar, que vão nos auxiliar a transpor obstáculos, a vivenciar esse nosso momento difícil dessa nossa atual encarnação. Quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irritação ou da cólera, que é a bênção do socorro fraternal, e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia. Não vamos tacar fogo naquilo que está já pegando fogo. Não vamos ser daquele que vai lá para incendiar, para prejudicar. Isso que eu digo até nos nossos pensamentos, com as nossas falas. Não vamos falar demais, não vamos falar daquilo que a gente não sabe, o que a gente não tem certeza, e só falar se for para o bem. Isso é importante,
A gente tem que pensar no bem do outro, sem ficar pensando na gente, porque se nós pensarmos no bem do próximo, não nos preocuparmos com fiz o outro, tem que me agradecer? Não tem que me agradecer, ele deveria, por conta dele, mas se não agradeceu, a questão é dele. Quando eu tiver esse entendimento em fazer sem esperar a troca, dá sua mão direita, que não deixe sua mão direita, sua mão esquerda ver o que a tua outra mão faz, quando nós estivermos com esse pensamento que são informações do Cristo redivivo, que trouxe para a gente informações, se a gente seguir o Evangelho, a gente está muito bem. Porque é seguir Jesus. E seguir Jesus não significa estar falando que vou a uma igreja, uma sinagoga, que vou a um templo, que vou a um centro. Não, não é isso. Não é eu estar pegar manuscritos, ler. Não é isso. Seguir Jesus é procurar fazer o que Jesus fez. É difícil, claro, estamos no nível dele. Mas procurar entender o que Jesus faria, qual o conselho que Jesus me daria nessa situação. Ele que é o psicoterapeuta por excelência. Quando, enfim, nos enlaçamos na experiência comum, na posição de filhos de Deus e irmãos autênticos uns dos outros, irmãos autênticos uns dos outros, somos do mesmo Deus, somos criaturas do mesmo Criador, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina do auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco e que o mais culto é o amparo do companheiro menos culto. Então, o egoísmo terá desaparecido da terra para que o reino do amor se estabeleça, definitivo, em nossos corações. Então, na realidade, não é difícil viver. Na realidade, se nós quisermos viver com tranquilidade, com paz, seguindo os conselhos do Mestre Jesus, não é difícil. Mas nós somos seres tão defeituosos, tão cheios de defeitos, tão cheios de dificuldades, que realmente fica difícil. Mas aí a sabedoria da reencarnação, um dia chegaremos lá. Um dia seremos anjos. Um dia seremos seres angelicais. Não sei daqui a quanto tempo. Não sei quanto tempo eu tenho enquanto espírito. Não existe essa data. É o caminhar de cada um de nós. Então vamos lidar com isso de uma forma autêntica para que nós possamos ter uma vida, enquanto essa vida que ela é permanente, mas quando ainda estamos nesse corpo físico, para que nós possamos trilhar da melhor maneira possível e aproveitar da melhor maneira possível essa nossa atual encarnação. Dessa forma eu vou encerrando aqui mais um encontro, né? Esse encontro maravilhoso que a tecnologia nos oferece, que eu estou falando aqui num determinado momento, e vocês, e quem estiver assistindo, vai assistir de dia, de tarde, de noite, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, quiçá, vai estar podendo assistir e ouvir, que são orientações permanentes para o nosso bem viver. Podem acreditar que dessa maneira a gente tem uma vida melhor. Não é que os problemas terminam, não é que os problemas terminam. É que nós nos tornamos mais experientes e aqueles problemas que eram tão grandes, eles se tornam menores. Que a gente vai entender a necessidade deles em nossas vidas. Não existe acaso dentro da nossa teoria. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. Tem um porquê para a nossa evolução, desde que a gente realmente compreenda. Então é isso, terminamos aqui mais esse encontro, né, do nosso consultório Psicoelespir. Está aí qualquer informação que desejam, está aí o número do Zap, está aí entrando no nosso Telegram, no nosso Instagram, no nosso YouTube, ou seja, no nosso site, existem várias informações e que a gente possa ajudar as pessoas, né? E precisamos também de uma terapia, de uma ajuda de um terapeuta, nós estamos à disposição. Então, que a paz de Deus permaneça em nossos corações e nossas vidas.